Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que bom, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias. Que bom que nós nos encontramos no programa Oração Pai das Misericórdias. Eu bendigo a Deus pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, pela TV Canção Nova, que nos possibilita esses momentos de experiência, de fé, esses momentos de oração, de reflexão da Palavra de Deus, de modo que abramos o nosso coração à graça da redenção de Jesus. Que Deus nos abençoe sempre e nos dê um coração aberto à misericórdia do Senhor. Nós estamos neste dia, 14 de janeiro de 2021, é a primeira semana do tempo comum, quinta-feira, e portanto um dia para nos recordarmos também do mistério de Jesus na Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, pão da vida eterna, pão da salvação, a Eucaristia que faz a vida da igreja acontecer, a Eucaristia que nos comunica a graça redentora de Jesus, a Eucaristia que nos faz celebrar o mistério pascal de Jesus, sua paixão, morte e gloriosa salvação. Para que nós possamos abrir o nosso coração à experiência da misericórdia de Deus, aproveitemos o Evangelho do dia de hoje. O Evangelho que está em São Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 45. Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tens o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, através do sacramento da Eucaristia, nós podemos pela fé tocar em Jesus. Melhor, nós podemos pela fé ser tocados por Jesus. Nós podemos. Por meio da Eucaristia, Jesus também pode operar estas maravilhas que Ele operou, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Esta purificação do mal, a cura das nossas doenças físicas, emocionais, afetivas, espirituais, Ele o pode realizar por meio do sacramento da Eucaristia. Por isso, como é importante sermos homens e mulheres eucarísticos. Homens e mulheres que cultivam a comunhão com a vida da igreja. Homens e mulheres que celebram o mistério do Senhor por meio da liturgia da igreja e, sobretudo, por meio da Santa Missa, celebração da Santa Eucaristia. No entanto, eu gostaria de chamar a nossa atenção, para o fato de que, tendo em vista o pedido que esse leproso fez a Jesus de ser curado desta enfermidade tão grave, a lepra, Jesus curou aquele homem, mas Jesus falou com firmeza para esse homem: "Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles."
Só que aquele homem, assim, numa imensa alegria por ter sido curado de uma doença gravíssima, começou a divulgar o fato. Ele não obedeceu a Jesus, ele não obedeceu ao pedido do Senhor. Bem, é muito compreensível, não é? O fato de que esse homem realmente, curado de uma enfermidade gravíssima, começasse a divulgar o milagre, a maravilha que ele recebeu de Jesus. Mas por que Jesus disse isso para ele? Veja bem, a lepra, que hoje nós conhecemos como hanseníase, ela era uma doença vista como uma maldição de Deus. De alguma forma, aquela pessoa cometeu uma coisa grave contra Deus, um pecado gravíssimo contra Deus, e por isso Deus castigou aquela pessoa por meio da lepra. Era uma coisa tão grave que as pessoas não podiam tocar num leproso. Porque, de alguma forma, tocar no leproso significava ficar também espiritualmente contaminado, e assim aquela pessoa também sofreria a exclusão. Os leprosos normalmente viviam excluídos, viviam nos desertos, em grutas, porque não podiam se aproximar das pessoas. Ou quando elas tinham que ir para a cidade para mendigar, pedir comida, pedir esmolas, os leprosos tinham que levar um sininho e batiam com o sininho, e com aquele sinal as pessoas sabiam um leproso está se aproximando, e as pessoas deixavam ali no chão a sua oferta, a sua ajuda, a sua esmola. As pessoas não podiam tocar no leproso. Então, Jesus tocou naquele homem, curou aquele homem da lepra e pediu que ele não divulgasse. Por quê? Porque muitas pessoas iriam dizer, pronto, Jesus tocou no leproso, Jesus ficou, portanto, contaminado espiritualmente, não podemos nos aproximar dele. Por isso que Jesus pediu que o leproso curado não divulgasse aquela maravilha, mas que ele fosse aos sacerdotes para que os sacerdotes comprovassem aquela cura e aquele homem fosse reintegrado na vida da sociedade. Irmãos e irmãs, assim é nosso Senhor. Nos ama com amor eterno e por isso Ele nos toca, Ele nos cura. Independente da nossa enfermidade, é possível receber de nosso Senhor, sobretudo, a cura espiritual, a libertação da escravidão do mal, da escravidão do pecado. Mesmo quando as nossas enfermidades físicas não são curadas, quando nós em oração pedimos a Jesus, o mais importante é um coração em comunhão de fé, um coração em comunhão de amor com nosso Senhor. O mais importante é que pela fé nós testemunhemos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador e o sigamos no dia a dia. Deixemo-nos tocar por Jesus. E para isso, façamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e sobre todos vós. Desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.